Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Debate LACAP. Dessa vez a LACAP convida o CANC, o Centro Acadêmico da Unisul. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série. Hoje nós temos um assunto que talvez poucos achem, não, ou conheçam bem, talvez achem ele meio chato, mas eu vou provar para vocês que ele é divertido, que quem está lá dentro são pessoas legais. Não se preocupem! Não será chato. Hoje nós vamos falar sobre o Conselho de Medicina e sobre a sua relação com o estudante de medicina, né? O que tem a ver o Conselho de Medicina com o estudante de medicina, né? E o que tem a ver com o médico também, né? E para isso eu tenho dois convidados, que são duas pessoas maravilhosas. Eu tenho muito que puxar o saco deles porque eles são meus chefes lá no Conselho. Então, eu sou obrigado a puxar. E eu vou começar apresentando pelas mulheres, porque são as mulheres que mandam. Ela que é formada pela UFSC, fez residência em cirurgia geral na UFSC, fez cirurgia plástica na UFSC, se enfiou na melhor cidade do Brasil para se morar, que é Balneário Camboriú, e é conselheira do Conselho Regional de Medicina, secretária geral do Conselho de Medicina e conselheira federal, meu amigo. Federal, é outro nível. Botou todo mundo no bolso. Tudo bem, Grazi? Tudo bem, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E esquecemos de falar que ela também é a dona da Codami, né? Foi a dona da Codami de Santa Catarina, agora a dona da Codami Nacional. E daqui a pouco vocês vão saber o que é Codami, né, Grazi? A dona lá no federal eu não sou ainda, mas estou no caminho. Tá tentando. Mas ela é a ditadora da Codami, né? Se não é dona, pelo menos é a ditadora. E na outra ponta temos o cara que é meu amigo, meu sócio, eu não vou dizer parceiro, porque daí a gente entra numa intimidade que não é legal de falar aqui, mas ele também formado pela UFSC, também fez residência de cirurgia geral no HU, fez residência de cabeça e pescoço no Memorial Hospital of Favela de Heliópolis, né? E hoje, além de conselheiro, é o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Certo, Daniel? É isso mesmo, Acley. Boa noite, Acley. Boa noite, Grazi. Boa noite a todo mundo. E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o Conselho. Boa. E a parte mais importante é que o Daniel foi o cara que me deixou fazer o primeiro esvaziamento cervical da minha vida, quando eu ainda era residente de cirurgia geral. Isso devia ganhar uma placa de bronze, né? E quando tu ainda era magrinho, né, Acley? Residente de cirurgia geral que faz as... naquela época a gente tinha uns quilos menos, era bem mais tranquilo, bem mais sossegado. Mas também tinha bem menos dinheiro, era bem mais pobrinho. É verdade. Mas assim, vamos falar sobre conselho, vamos falar sobre ética, mas de uma maneira que não seja chata. Então, abre a cerveja, abre o vinho, para ficar mais leve o assunto, te diverte e vamos curtir. Primeira pergunta que eu vou fazer para o Daniel. Daniel, todo estudante de medicina já esteve no seu estágio num plantão e ouviu um staff que está lá fazendo plantão, reclamando por residente, dizendo assim, eu ganho uma merreca para fazer esse plantão e o Conselho de Medicina não faz porra nenhuma para me ajudar. Afinal de contas, o que é o Conselho de Medicina? Qual a diferença? Que o cara vai falar, o sindicato, nem o conselho, nem a ACM, nem ninguém faz nada para me ajudar. Então, assim, o que é o Conselho de Medicina? Qual a competência? Qual a diferença para as outras instituições? Boa, Clay. Na verdade, boa pergunta. Eu achei que tu ia começar de forma diferente, mas eu achei ótimo, porque, na verdade, assim, é uma super confusão, principalmente para os estudantes. Talvez alguns médicos saibam, assim, essa diferença, mas estudantes eu acho bem difícil. Então, assim, quando a gente fala em ACM, em CRM, em sindicato, em COSEMESC, a gente está falando de várias instituições médicas. Então, na verdade, ao longo da nossa vida como médico, a gente vai aprendendo isso e a gente vai vendo que tem várias instituições médicas. E a gente vai se metendo nessas instituições e vai aprendendo cada vez mais. Só que, assim, cada instituição tem a sua função diferente. Então, por exemplo, o sindicato, ele é para defender o médico de forma incontestável.
Então, o sindicato nunca vai estar contra o médico. O sindicato serve para defender o médico, para defender o salário do médico, defender condições melhores de trabalho para o médico, defender contratos melhores, formas mais, defender aposentadoria. Então, o sindicato, ele defende o médico e principalmente nessa questão de salário. Então, se o médico reclama que ganha mal, que ganha pouco no plantão, que o convênio paga mal, então isso ele vai reclamar realmente no sindicato e o sindicato vai lutar por isso. Então, A associação, o conselho não entra nessa parte de jeito contratos de trabalho, de salário, de remuneração. Quando o cara reclama dizendo assim, o conselho não faz nada por mim, é um desconhecimento de causa. Exatamente. O conselho, na verdade, não tem nada a ver com isso. O conselho tem outra função. Antes disso, tem a Associação Catarinense de Medicina, no caso aqui, que é filiada à Associação Médica Brasileira. A associação é um clube. Então, é um clube tanto social, que tem churrasqueira, tem quadra, tem área para fazer festa. Várias festas já feitas da associação. Mas acho que hoje em dia tem menos, mas realmente, e é a parte científica. Então, é na associação, tanto na Associação Médica Brasileira quanto na Associação Catarinense, que estão localizadas ou que estão inseridas as sociedades de especialidade. Então, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade de Cardiologia, de Pneumo, todas as especialidades estão inseridas dentro da associação. Então, a associação, além de ser um clube, é também uma parte, tem toda a parte científica. O conselho já é diferente. Na verdade, o conselho é a única instituição que todo médico é obrigado a ser credenciado. Então, quando vocês, alunos, se formarem, vocês vão receber o diploma, vocês não vão poder ser médicos. Vocês só recebem o diploma. Vocês só vão ser médicos no momento que vocês se credenciarem no Conselho Regional de Medicina do estado de vocês. Então amanhã eu me formei em medicina, ganhei meu diploma, posso marcar o plantão? De jeito nenhum, a não ser que tu já esteja inscrito no conselho. Normalmente as faculdades já programam isso, fazem alguns dias antes da formatura, para chegar no dia da formatura já está tudo pronto, já ter o número do CRM, para se quiser no dia seguinte fazer plantão já pode. Mas o conselho, ele justamente serve para isso. O conselho é o órgão que regulamenta a prática da medicina. Então, tanto regulamenta na forma cartorial, então, assim, o conselho é que dá o número do CRM, o conselho é que registra que a pessoa realmente é especialista, o conselho que dá todos os certificados. Além disso, o conselho tem uma outra função, que é a função de fiscalização. Então, é o conselho que vai nas clínicas, nos hospitais, em todas as instituições de saúde, para ver se tudo está sendo feito da forma correta. E tem uma terceira função, que é a função de julgar os médicos. Então, na verdade, o conselho, ele serve para defender o médico, serve para defender o bom médico, vamos dizer assim. Serve para defender o médico que faz tudo corretamente. Mas, na verdade, a principal função do conselho é defender a sociedade. Então, é o conselho que julga os médicos. Se o médico faz algum erro, tem alguma denúncia, não precisa ser necessariamente erro, mas, por exemplo, a Graziella sabe muito bem disso, alguma denúncia de publicidade, alguma coisa assim, é o conselho que vai fazer esse julgamento. Então, o conselho, ele regulamenta a prática da medicina, vê essa parte ética e faz a fiscalização. Essa é a função do conselho regional. Maravilha, ou seja, não existe médico se não tiver registrado no conselho. E o Impossível. conselho é que fiscaliza se isso está andando de acordo com a norma, com a ética, né? Exatamente então, assim, isso. Eu fiz a brincadeira da questão do salário, mas essa brincadeira eu já ouvi várias vezes, né? Então, muito. É super comum, super comum. Existem as diversas instituições com finalidades cada uma própria e muitas vezes o conselho leva a culpa do que não tem, né?
Então, é interessante até para o aluno Exatamente. já perceber isso, super né? comum. Eu posso Grazi, complementar uma coisinha? isso. Antes de tu complementar, eu quero te fazer uma pergunta que tu complementa e já emenda. E o Conselho Federal? Ah, tá. Já emendo, mas então, assim, para complementar, tanto o Conselho Federal como os conselhos regionais foram criados pela mesma lei, e, na verdade, eles funcionam como se fossem órgãos públicos, eles são um tipo de órgão público especial, que é uma autarquia federal especial. Então, foi uma forma que o Estado brasileiro, ele como terceirizou uma tarefa que é dele. O Estado brasileiro tem a necessidade de registrar os profissionais das profissões que são regulamentadas e fiscalizar a atividade dessas pessoas. Então, quando assim, às vezes as pessoas esperam mais coisas do conselho, porque é a única entidade a qual elas são obrigadas a serem ligadas. Então, assim, eu não pago sindicato, eu não pago a CM ou sociedade e tal, mas o CRM eu sou obrigada a pagar, então eu quero que alguma coisa tem que sair de lá, né? Mas a gente tem que tentar entender que, na verdade, é um privilégio que foi dado aos médicos de poder fiscalizar e regulamentar a própria profissão. Então, nós dizemos o que é... Então, assim, respondendo ao mesmo tempo, assim, uma das funções do Conselho Federal de Medicina estabelecida por essa lei e confirmada pela lei do ato médico. Quem decide no Brasil o que é procedimento experimental em medicina e o que é procedimento aceito em medicina é o Conselho Federal de Medicina. Então, imagine se fossem os deputados, minha gente. Imagine se fosse uma agência federal composta de vários profissionais da área da saúde, ou como é, por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde. O Tiririca falando o que é experimental, né? Imagina só se fosse, assim, por exemplo, como é o Conselho Nacional de Saúde, onde tem membros da comunidade, membros da sociedade civil organizada, então, assim, decidindo o que nós podemos ou não fazer, o que é correto, o que é ético, e pior de tudo, decidindo se nós fizemos errado ou certo determinadas coisas. Então, assim, é um privilégio ser julgado pelos pares. É muito difícil para nós julgar médicos, mas é um privilégio para nós, enquanto médicos, podemos julgar, ser julgado por pessoas que entendem o né, assim, do que se trata. É uma segurança adicional, né, Grazi? É uma Exato. segurança a gente ser julgado por médicos, né? Porque daí sabe que vai ter um julgamento mais tecnicamente mais correto. Eu não ia falar tanto em questão de julgamento, assim, para não assustar, né? Mas acho que a Grazi pode continuar seu pensamento, mas também tentar explicar um pouquinho como é a formação do conselho, né? Assim, o que são os conselheiros, por que tem um presidente e o que são os julgamentos, assim, de maneira bem rápida. Eu tenho várias perguntas mais relacionadas ao estudante, que acho que vai interessar bastante eles, mas é interessante, a Grazi e o Daniel aí pode fazer o ping-pong que quiser, como funciona o conselho, né? Assim, como ele funciona na prática. Continue o seu pensamento, Grazi. Então, e aí o Conselho Federal é responsável, assim, porque, por exemplo, os conselhos regionais, eles podem complementar regulamentações do federal, mas as principais regulamentações da profissão são feitas pelo Conselho Federal de Medicina. E também é onde se julgam os recursos. Então, sempre que um médico, né, numa situação de julgamento, recebe alguma penação aqui, ele sempre pode recorrer ao Conselho Federal. A composição... É o STF da medicina. É o STF. Mais ou menos. Mais ou menos isso. É a última mas instância. O pessoal lá é igual ao STF ou melhorzinho assim, Grazi? Olha, eu tenho cuidado, orgulho da maioria dos meus colegas lá, né? Assim, mas aí entra uma diferença, assim. Então, os membros, tanto do Conselho Regional de Medicina como do Conselho Federal de Medicina, eles são eleitos em eleição direta por todos os médicos regularmente inscritos naquele estado. Então, a cada 5 anos, os médicos, e o voto é obrigatório de acordo com a lei que criou os conselhos. Uma coisa bem importante da gente também entender, assim,
leis são feitas no Congresso Nacional, então, Câmara, Senado, aquela mesmo que a gente vê na TV todo dia. Resoluções, código de ética, pareceres são dentro do sistema conselhar. Tudo que é feito dentro do conselho é considerado, chama norma infralegal. Então, nada que a gente decide no conselho pode contrariar uma lei, ou assim, tudo só pode complementar, né? Nós não podemos revogar nada da lei, nada disso, né? Então, por exemplo, o voto é obrigatório por lei. Então, às vezes, né, o conselho é questionado, eu não quero votar, por que vocês estão me obrigando a votar? Assim, porque só se for lá no Congresso reclamar com os deputados, né? Assim, e outra, não... né, Grazi? Essa lei é de 1957. 1957. Né? Por que ela Então... teve ela teve umas modificações em 2000, acho que foi 2004, mas assim, tá, e aí por que vocês não pedem para mudar o que vocês não gostam da lei, né? Porque tem várias coisas da lei que a gente não é muito fã. Fácil, né? fácil. Mas aí o Conselho Federal de Medicina, ele acaba tendo uma articulação, assim, acaba sendo um órgão um pouco mais político do que é o Conselho Regional. Porque toda essa tarefa cartorial de inscrever médico, de inscrever registro de especialista, tudo isso, de inscrever as pessoas jurídicas, então toda empresa médica também precisa ser inscrita no Conselho. Ah, porque eu já tenho o meu CRM, agora estão querendo que eu faça um CRM para a minha empresa, assim... Porque está na lei também, tem uma lei que diz que toda empresa no país precisa ter inscrição no conselho de classe. E interessante também saber que o valor que nós pagamos de anuidade para o conselho, ele é considerado um tributo, então ele é considerado um imposto. E o conselho tem limitações para abrir mão desse valor, porque isso chama renúncia fiscal, e renúncia fiscal pode ser considerado inadequado, porque é um dinheiro que, em tese, é do Estado brasileiro, ele não é dos médicos. Né? Mas, voltando ao Conselho Federal, então, assim, ambos são eleitos, e são eleitos de formas bastante diferentes. Porque o Conselho Regional de Medicina, as pessoas precisam se organizar numa chapa que tem 40 pessoas, e concorrem juntas. Então, normalmente se juntam pessoas, de certa forma, assim, que tem mais afinidade, ou principalmente que tem uma visão de medicina, de conselho, de mundo bastante alinhada, né, na medida do possível. Já Lembrando que são 40 federal, médicos, né, Grazi? São 40 médicos. 40 médicos. 40 médicos. Já para o Conselho Federal, cada estado elege 2 representantes. Então, ele é um quebra-cabeças, porque Santa Catarina elegeu 2, o Piauí elegeu outros 2, o Amazonas elegeu outros 2, e cada estado tem 2 representantes. Então, ele tem uma representatividade federativa semelhante à do Senado Federal, o que dá bastante reclamações por parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, principalmente, porque eles têm uma concentração de médicos enorme, e só que São Paulo, no Conselho Federal de Medicina, tem a mesma quantidade de votos que o Amapá, o Acre, Sergipe e Santa Catarina. Né? Então, a plenária do Conselho Federal é composta de 28 conselheiros, que são os conselheiros que são chamados titulares, então é um conselheiro de cada estado, mais um conselheiro indicado pela Associação Médica Brasileira. Então, voltando à questão das entidades médicas, a Associação Médica Brasileira, ela é mais antiga do que os conselhos de medicina. Então, quando os conselhos foram criados, foi colocado na lei que a Associação Médica teria um assento em cada conselho regional e um assento na plenária do Conselho Federal de Medicina. Então, são 28 ou 56, porque um representante de cada estado, mais o representante da Associação Médica. Né? E quando a gente, né, assim, isso é um pouco, na verdade, de educação para a cidadania, se for, assim, quando a gente está descontente com as nossas entidades, a gente tem que fazer o que nós 3 e mais tantas outras pessoas, montar uma chapa de oposição e tentar se eleger e tentar ir lá mudar o que você não está contente, né? A gente tem que tentar melhorar as nossas entidades de dentro para fora e, principalmente, as fortalecendo. Eu sempre falo para todos os médicos, assim, vocês podem ter o meu telefone, me mandar o WhatsApp reclamando do que vocês acham que não está certo no conselho e tal,
mas cada vez que nós falamos mal publicamente das nossas entidades médicas, seja elas a associação médica, o sindicato, onde a gente não é necessariamente obrigado a estar afiliado, e o conselho, nós estamos perante a sociedade tirando o poder deles. Então, toda vez que a gente vai dizer assim, porque o conselho não consegue fazer nada, não consegue fazer porque o poder vem de todos os médicos. Todos os médicos dão o poder ao conselho, né? E os estudantes de medicina também são quem nos ajuda a ter esse poder. A minha entidade só vai ser forte quando eu conceder esse, porque o poder é concedido por vocês. Nós somos aqui em Santa Catarina 42, ou lá no Federal 56 médicos iguaizinhos aos médicos, né, que vocês serão. Pessoas que têm que fazer o seu consultório, têm que cuidar da sua casa e têm que cuidar da parte administrativa do conselho, tem que fazer relatório, são pessoas. E a minha capacidade de convencer o governador de alguma coisa, ela não é muito, muito maior do que a de um médico individualmente, se a entidade for o tempo inteiro desacreditada por nós mesmos, né? Assim, então, se não tiver bom, fala com quem está lá, pergunta por que tem que ser assim. Então, muitas coisas que nós gostaríamos de fazer diferente estão relacionadas à lei que nos criou, que criou a entidade e ao regramento jurídico do país. Então, assim, por exemplo, às vezes eu vou precisar do recurso da questão judicante, tá, Cleicia? Mas então, assim, digamos que o conselho vai lá e caça o registro de um médico, mas sem uma justificativa e sem o devido processo legal, assim, as decisões do conselho são considerados julgamentos administrativos. Um juiz de primeira instância revoga ou suspende a decisão do plenário do Conselho Federal. Se o médico não gostou, achou que não chamaram ele para dizer a versão dele dos fatos, tal, e essa pessoa entrar na justiça comum, o juiz de primeira instância vai suspender um procedimento que foi feito por 28 pessoas dentro de uma plenária. Então, nós, às vezes, temos que seguir o processo, de acordo com o que é o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a Constituição brasileira, porque se nós desrespeitarmos isso, todos os julgamentos que se fizer lá vão cair por terra, porque às vezes a gente olha assim, meu Deus, como é que fulano ainda é médico? Assim, coisas que passam na televisão, casos emblemáticos e tal. Porque o nosso sistema jurídico conselhal, ele é bastante subordinado ao do judiciário brasileiro, de certa forma também. Eu vou encaminhar esse link para um monte de gente que eles precisam ouvir tudo isso daí. Um monte de médico aí. Aquelas pessoas que reclamam de tudo, né, Clay? Não fazem nada, né? Meu Deus, não cara, deu uma aula, inclusive falando que tem muita coisa que é lei e acabou, não tem que fazer. Eu reclamo, tem que mudar a lei e acabou. Aí, só para concluir, por que a gente não muda a lei? Porque toda vez que uma lei entra para ser mudada dentro do Congresso, ela pode, assim, então a gente pode convencer um dos deputados a fazer as modificações na lei que nós precisamos, né? Nós, a medicina, né? Para modernizar a lei dos conselhos. Qualquer deputado pode propor qualquer emenda. Então, aquilo pode virar um Frankenstein, que, por exemplo, já houve num passado bastante recente a possibilidade de que o Conselho de Medicina fosse junto, todos os conselhos da área da saúde fossem juntados. Era um projeto de lei que ficou conhecido como o projeto do Conselhão, onde o Conselhão ia ser composto por membros da sociedade civil, membros indicados do Ministério da Saúde e alguns médicos. Ô, Grazi, a própria lei do ato médico virou um Frankenstein, né? A própria lei do ato médico, que era para ser uma coisa boa para o médico, foi a pior coisa possível para o médico. A gente teve um exemplo recente que era a medida provisória do programa Médicos pelo Brasil, que era pura e simplesmente uma medida provisória para virar lei para contratação de médicos para o interior do país. Virou no salve-se quem puder de revalidação de diploma estrangeiro, realmente nós não temos um ambiente ético o suficiente no Congresso Nacional para propor que essa lei volte a tramitar lá. Então, o Conselho tem bastante medo, né? Assim, o Conselho Federal acaba sendo muito próximo, né? Assim, do Congresso Nacional.
na medida do que se consegue, né, se atua muito dentro do Congresso Nacional. O Conselho Federal de Medicina tem uma comissão que chama Comissão de Assuntos Parlamentares. Nós temos um assessor parlamentar que cumpre expediente dentro do Congresso, acompanhando qualquer tramitação de qualquer projeto de lei ou lei que diga a respeito à medicina, porque às vezes o deputado fulano propôs, o Rodrigo Maia achou bom, né, quando vê o negócio está na pauta, né? Então, a gente tem uma criatura que trabalha dentro ele é um assessor parlamentar, ele trabalha dentro do Congresso, e nós temos uma comissão de conselheiros e conselheiros dos regionais, convidados também, que atua diretamente visitando o deputado, tentando convencer e tal, mas o nosso poder de argumentação é muito pequeno, porque, por exemplo, assim, em relação à revalidação de diplomas, por exemplo, né? Ou a criação de novas escolas médicas, que é um assunto tão sensível, que nós sabemos que não deveria ter tanta escola médica, principalmente que a qualidade de formação é duvidosa, porque tem escola médica em cidade com um hospital muito pequeno, então que o ensino para essas pessoas não vai ser o mais adequado e tal. Isso envolve muito dinheiro de algumas instituições privadas e tal, e a nossa argumentação é só, olha, não é bom para a população, não é bom para a medicina, por isso. O nosso poder de argumentação, defender a ética, às vezes é bastante árduo, mas o Conselho Federal não sai de dentro do Congresso. E, por exemplo, não sei, né, se vocês acompanham isso, mas a revalidação dos diplomas estrangeiros que acabou sendo aprovado no Congresso Nacional, que acontecesse em universidades privadas com nota 4 e 5, isso foi aprovado pelo Congresso, e quando chegou para o presidente assinar, como a diretoria do Conselho Federal vem procurando manter uma relação a melhor possível com o presidente, e ele é uma pessoa extremamente grata à medicina brasileira por ter salvo sua vida no ano da campanha, quando ele tinha que assinar, como é que chama? Tem nome? A lei, o que ele tem que fazer para a lei passar a lei, então me faltou o termo. Sancionar a lei, quando ele tinha que sancionar a lei, ele chamou a diretoria do CFM para perguntar se estava tudo certo. E a diretoria do CFM, isso está filmado e foi divulgado, está no site do CFM, né? Assim, a fala do presidente falando, eu chamei eles aqui e eu perguntei para eles, e quem manda são eles, então eu vou vetar a revalidação em universidades privadas. E isso foi, assim, as pessoas que estavam lá são membros da diretoria do CFM. A diretoria do CFM, que também são médicos, né, mora em Brasília. Eles ficam em Brasília de terça a sexta-feira, todos os dias da semana, os 7 diretores. Então, realmente, as pessoas assim, que ou praticamente não conseguem exercer mais a medicina nos seus consultórios, ou um deles, por exemplo, faz plantão de final de semana para não parar de operar, porque cirurgião é meio viciado, a gente fica meio em abstinência. Não Opera, né? Então, ele faz os plantões de fim de semana e tal, assim. Então, assim, de verdade, assim, quando a gente está de fora da instituição e nós somos recém-entrados, tanto no Conselho Regional há quase 2 anos, e eu sou conselheira federal há quase 1 ano, né? Eu posso dizer para vocês que muita coisa não acontece, não foi por falta de empenho das pessoas que estão lá, de fato. Tem muito jogo contra, o Congresso tem muito jabuti brasileiro inserido, e acho que o panorama geral do que é o Conselho, do que o Conselho faz, dá para deixar qualquer um que ouviu aí sabendo mais do que muito médico. Agora, uma das perguntas que a gente tem, e que eu vou pedir para o Daniel tentar responder, que eu sei que ela é bem ampla, e a relação do Conselho de Medicina com o estudante de medicina? Porque o estudante de medicina não tem registro. Então, tipo, né? Não preciso do conselho, não preciso pagar mensalidade, aproveitem, porque não preciso pagar anuidade, né, na verdade. Não preciso fazer registro no conselho. Não sou médico para ser julgado pelo conselho. Então, parece que o estudante de medicina entra num limbo, né?
E o estudante de medicina é o prescritor sem prescrição, né? Que toda tia quer saber o que toma para não sei o quê, que é a receita de não sei o que lá. Então, assim, existe alguma relação, Daniel, do conselho de medicina com o estudante de medicina, o quase médico, ou não? Boa, Clay. Assim, ó, na verdade, de forma oficial, não existe relação nenhuma. A única questão, ou seja, não pode, não interfere em nada na vida do estudante. Se o estudante fizer alguma coisa errada, não é o conselho que vai julgar, não é o conselho que vai fazer, o estudante não tem que ser credenciado no conselho, nada disso. A única questão é que toda a faculdade é um treinamento para a vida profissional. Principalmente agora o internato, a gente estava falando antes com a Maria Beatriz, que começou o internato agora. Então, o que é o internato? O internato é um treinamento da vida profissional. Então, é para o estudante aprender como que é o dia a dia do médico. Então, faz plantão, passa visita final de semana, tem as intercorrências, é chamado, tudo isso, porque, na verdade, esse é o dia a dia do médico. Então, o estudante tem que já ter um certo conhecimento, tem que ter um aprendizado, os professores, os preceptores têm que já passar essa parte ética, porque, na verdade, assim como tecnicamente o estudante está lá no internato, por exemplo, para aprender como que é o dia a dia do médico, também tem que aprender como que é a prática de uma boa medicina do ponto de vista ético. Então, na verdade, é o treinamento. Existe o código de ética do estudante de medicina, que é a parte, não faz parte do conselho. Não sei se a maioria dos estudantes conhece isso. Eu, quando fui estudante, não conhecia, não sabia, não sei se existia isso na época também, mas... Provavelmente não existia, meu querido. Mas Clay, foi elaborado. O negócio era roots. Cada vez que tu falar mal de mim, que eu sou velho, tu tá falando mal da Graziella também, tá? E Se é de que tu mim, não né? Porque a sabe, diferença ali é quase nada, né? se é que tu não sabe, eu me formei junto com a Graziella, tá, seu falador? Tá certo que ela parece bem mais nova, Eu mas ia a dizer, ela gente... tá bem mais inteira, bem mais Tá, conservada. eu concordo contigo, mas mesmo assim. Então, assim, existe o código de ética do estudante de medicina, é um pouco diferente também, tem toda uma questão, assim, ética, falando de sigilo, falando do cuidado, tudo isso, Tá, mas mas, não tem uma Daniel, relação direta com o código de ética médica. se tu não tem uma relação direta do estudante de medicina, não está subordinado ao conselho, então acabou de transformar ele no 007, acabou de dar licença para matar, porque ele pode sair prescrevendo, falando o que tem que tomar, ou aí tem outras implicações um pouco mais sérias do estudante de medicina fazer isso? Claro que sim, claro que existe, porque na verdade o estudante de medicina não é médico. Então, assim, se sair prescrevendo, se sair atendendo, se sair fazendo anúncios como se fosse médico, ele está exercendo a medicina ilegalmente. Ele ainda não é médico. Ele pode Aí até ter vai um certo responder no Ministério conhecimento, Público. mas ele vai responder na justiça, vai responder para o Ministério Público, vai responder no Código de Processo Penal. É um pouco Então, mais assim, duro, né? outra coisa, só que daí não é o conselho que vai julgar, daí quem vai julgar é a justiça comum, que é bem pior. O Acley, assim, ó, o código de ética do estudante de medicina, ele acaba sendo assim, uma coisa, né, com finalidade consultiva, porque o código de ética médica é, né, a ferramenta pela qual o médico pode vir a ser julgado e condenado dentro do conselho. No estudante de medicina não funciona dessa maneira, mas é meio o hashtag fica a dica, porque estão ali coisas que é melhor não fazer, porque vão ter implicações, às vezes, lá no conselho universitário da sua universidade, às vezes na delegacia de polícia, né? Tem coisa, então, assim, quando você, por exemplo, a questão do sigilo, que é um dos preceitos mais caros à medicina e pelo qual o conselho mais briga pela sua preservação,
porque ele é um dos motivos pelos quais a nossa profissão goza do prestígio que tem na sociedade, pela garantia que as pessoas têm de que elas podem nos revelar segredos e coisas delicadas, e que isso, sob hipótese alguma, vai poder sair do ambiente privado, do consultório ou do quarto do hospital, onde aquilo nos foi revelado. Mas, por exemplo, revelar segredos ou assuntos a que teve conhecimento por causa da sua profissão é uma infração ao Código Penal brasileiro. Então, do código da ética médica está no código de ética, a pessoa pode ser julgada no conselho, mas ela pode ser julgada também pelo Poder Judiciário por infração ao Código Penal. E qualquer pessoa que infrinja esse dispositivo também pode, assim, isso está previsto no Código Penal, não é uma coisa exclusivamente relacionada à ética da nossa profissão, ela é relacionada à ética de todas, né? Então, é meio que o hashtag fica a dica, né? Assim, não faça isso porque vai dar problema, né? Então, o estudante de medicina, na verdade, deveria conhecer o Código de Ética Médica e já começar a aplicá-lo. Isso me preocupa um pouco, foi uma das questões que a gente trouxe essa aula junto, porque, assim, a gente está falando, aqui a gente tem um choque de gerações, né? As nossas gerações aqui é uma geração que começou o começo da internet, talvez, a gente não tinha redes sociais na nossa época de faculdade, mal tinha e-mail, né? Eu sou do tempo do Zip e-mail, porra. Para o cara poder acessar o e-mail, tinha que ir na biblioteca da faculdade, porque era difícil de acessar a internet. Então, assim, é um choque de geração. Conseguir um artigo. Para conseguir um artigo é um inferno, né? E hoje a gente tem uma geração aqui que está na faculdade que nasceu no Instagram, né? Eu vejo assim, a gente tem alguns alunos da Unisul com milhares de seguidores, 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores no Instagram. E é óbvio que, assim, existem, a Grazi até pode falar melhor disso, né? Existem alguns médicos que chamam muita atenção no Instagram, nem sempre respeitando em redes sociais as diretrizes que existem de ética, né? E o que me preocupa é essa galera que está nascendo no Instagram, dando esse choque de realidade com o código de ética, as diretrizes que existem, né? Então, assim, o que a gente poderia dizer, nessa questão do sigilo? Talvez, assim, Daniel, o que o sigilo, principalmente redes sociais, né? O que é importante o sigilo do paciente, o que pode ter, o que não pode ter, e a Graziela pode falar depois mais da parte de Kodami, né? Assim, o que é o marketing do médico, porque eu acredito que o que vale para o médico talvez não vale para o estudante de medicina pessoa física, mas vale para o estudante de medicina quase médico, né? Então, assim, o que é o sigilo, Daniel? O que a gente tem que guardar, o que a gente tem que preservar, o que a gente pode... Cara, eu acho, Ackley, que essa questão vai um pouco mais além do simplesmente o sigilo. Como tu falasse, são as pessoas que já nasceram nessa época. Então, desde pequeno ou alguns anos, já tem Instagram. Então, sempre tiveram Instagram. Então, assim, a personalidade dessas pessoas, desses jovens, já é diferente. Esses jovens... Tá ouvindo, Ackley? Tô. Tá. Então, são pessoas que, assim, que não se importam em expor a sua vida privada, não se importam em expor a sua própria vida profissional, não se importam em ter isso público, como tu falasse, para 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil pessoas. Então, assim como essas pessoas não se importam em ter a sua vida privada invadida, também não pensam tanto na vida privada dos outros. Então, é um pensamento diferente, é uma mudança de chave que essas pessoas têm que tomar cuidado, sabe? Porque assim, muitas vezes não é por mal. Muitas vezes a pessoa pega
tira uma foto com o paciente. Olha, tá aqui minha paciente, não sei o quê, vamos tirar uma foto. Ou faz uma plástica de nariz. Ficou ótimo, deixa eu tirar uma foto e postar aqui. Muitas vezes não é por mal. Muitas vezes é por mal, claro. Muitas vezes é prometendo resultado, fazendo comércio. Só que, assim, tem muita gente que, para eles, isso é normal, expor o seu resultado. Porque sempre expuseram o seu resultado em tudo, desde a faculdade, desde antes da faculdade. Então, assim, tem que tomar cuidado. Então, para essas pessoas que usam o Instagram dessa forma, talvez seja um pouco mais difícil. A pessoa que usa o Instagram dessa forma, usa a rede social dessa forma, mas que quer fazer o anúncio ou a sua postagem de forma correta, de forma ética, tem que mudar um pouquinho a cabeça e pensar na questão do sigilo como a Graziela falou, como a base da medicina. Então, realmente, o médico ainda tem tanto respeito, e tem muito respeito ainda pela sociedade em geral, graças ao sigilo que o médico mantém. Então, tem que pensar nisso. E por causa disso, por causa desses anúncios, o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal tem um órgão dentro do conselho específico para divulgação dos assuntos médicos, como tu falasse no começo. É a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAMI. A CODAMI tem, normalmente, um ou alguns conselheiros, tem funcionários, e eles ficam o tempo inteiro cuidando disso, cuidando de redes sociais, cuidando de sites, cuidando de anúncios na televisão, cuidando de anúncios do rádio, anúncio no jornal, que antigamente não tinha tanto, mas hoje em dia a rede social, assim, a maioria dos médicos tem isso, posta, e muitas vezes posta sem saber, sem conhecer, que não é uma desculpa, claro, o médico tem que conhecer o que faz, mas muitas vezes posta de forma assim proposital para angariar clientela, de forma comercial, prometendo resultado. Mas isso a Graziela consegue falar melhor, porque a Graziela é a dona da Kodami. Eu queria perguntar para a Grazi, que é a dona da Kodami, o que assim, vamos começar de maneira geral, bem resumida, para o médico, marketing. Depois eu vou fazer algumas perguntas específicas dos alunos que acabaram surgindo. O que o médico pode fazer, analisando do lado ético, assim, sem ter problemas com o conselho, em termos de marketing, de uso de redes sociais, de grupos de WhatsApp, o que dá para a gente fazer? O que a gente não deveria fazer e o que a gente poderia fazer? Eu? Então, vamos Isso. lá. Então, antes de explicar por que é que a publicidade médica é tão restritiva, falar um pouquinho sobre o tipo de relação de venda, entre aspas, que existe entre médicos e pacientes. Porque para o Conselho Federal de Medicina e para todas as entidades médicas, assim, a medicina é uma atividade profissional sui generis que não pode ser classificada como uma relação de consumo. Embora o judiciário venha desde já há alguns anos enquadrando a relação médico-paciente no Código de Defesa de Consumidor. Mas o Conselho Federal de Medicina briga muito para que o entendimento do judiciário tire a medicina de lá. Tira a medicina desse entendimento de todas as regras que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor, de que não seja aplicado o Código de Defesa de Consumidor na relação entre médicos e pacientes. Como é um anseio da classe médica, porque nós não temos como assegurar o que nós vendemos, entre aspas, Nós propomos tratamentos para os pacientes que podem dar certo e podem não dar em relação a mudar o curso da doença deles, ou que podem, inclusive, do ponto de vista de algumas cirurgias, cursar com complicações que abreviam a vida dos pacientes. Então, nós lidamos dia a dia com complicações, efeitos colaterais, ausência de resposta terapêutica e, fatalmente, todos os seres humanos que têm notícia até hoje morreram. Então, a nossa profissão
tem como certeza absoluta que algum dia os nossos pacientes vão morrer. Talvez não nesse momento dessa doença. Então, como é um objetivo muito grande do Conselho de Medicina que nós não sejamos incluídos no Código de Defesa do Consumidor, na relação que nós temos com os nossos pacientes, por norma, o Conselho regulamenta a profissão de modo a evitar que nós nos comportemos como meros vendedores. Porque senão, como é que a gente vai explicar lá no CNJ ou para o juiz que assim, não, mas não pode ser identificado como relação de consumo? Tá, mas esse doutor fulano aqui vendendo resultado de cirurgia aqui no Instagram, como é que fica? Então, a primeira coisa que a gente tem é que não pode ter nenhum tipo de promessa de resultado. Nenhum tipo de promessa de que vai dar certo, de que olha se esse antes e depois, olha como vai ficar, porque a gente não pode garantir o curso das coisas, né? Então aí explica por que tu não pode ter uma foto de antes e depois no Instagram, por exemplo. Exatamente. Nós não podemos antes e depois relacionado à promessa de resultado. E, de fato, é um pensamento mais amplo do que somente a Graziella, porque eu posso pensar assim, mas sou eu quem está operando, sou eu quem está colocando as fotos ali, sou eu quem vou me responsabilizar por um eventual processo da paciente porque entendeu que eu prometi resultado para ela. Na verdade, no momento em que vários médicos começam a se comportar dessa maneira, isso gera um entendimento da população de que aquele é o resultado usual de tal procedimento, de que aquilo deve ser alcançado. E aumenta a judicialização contra médicos que sequer Instagram tem. Então, o que está lá na lei, né, assim, os conselhos de medicina zelam pelo bom nome da profissão. E um dos preceitos fundamentais no Código de Ética, e está no Código de Ética do Estudante também, é zelar pelo bom conceito, pelo prestígio da profissão. Então, muitas das coisas que nós somos proibidos de fazer e que né, assim, os conceitos de ética nos limitam, porque pode até ser bom para mim por um tempo, mas não é bom para a minha profissão como um todo, e a longo prazo será ruim para mim também. Né? Tem uma brincadeirinha que fala, né, assim, se malandro soubesse o quanto é vantajoso ser esperto, seria esperto por malandragem, né? Então, assim, se médico antiético soubesse o quanto é lucrativo ser ético, eles seriam éticos por malandragem, porque, de fato, a carreira médica não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona bem comprida, gente. Médicos, em média, trabalham depois de formados 40 anos. Então, a gente está tentando construir uma carreira para 40 anos. E se ela for feita em alicerces sólidos, eu não vou ter que estar... Imagina, gente, com 50, 60 anos no Instagram, tendo que chamar paciente, que desgraça, né? Então, assim, que a gente possa construir a nossa carreira baseado no que a gente faz no nosso consultório, né? Realmente, assim, eu posso dizer que, assim, a minha experiência pessoal, o Daniel, acho que, né, assim, eu e o Daniel, nós não somos... Sim, entramos juntos na faculdade, nos formamos juntos, né? Estamos juntos há muito tempo nessa... Tu vê. E, assim, temos... Assim, a gente não é velho, né, gente? Por favor. E podemos dizer que atingimos um sucesso profissional sem precisar recorrer a ferramentas antiéticas. Então, assim, realmente, esse afã de eu tenho que estar com o consultório cheio assim que eu me formo... Via de regra, né, assim, porque aí, né, falando da questão de publicidade, às vezes, médico fulano é famoso, tá lá, assim, tudo no conselho tramita em sigilo até que esteja transitado em julgado quando é publicado no site, né? Então, o quanto enrolada essa pessoa está com o conselho de medicina, quantas penalidades ele já tomou que são privadas, porque 2 das penalidades que se imputa ao médico são privadas, então elas jamais serão publicadas. Aí também a escolha da pessoa se ela quer passar a vida fazendo visitas periódicas ao conselho de medicina para conversar sobre acontecimentos da sua, né? Da sua publicidade, né? Que é pior. Nós temos exemplos, alguns exemplos aí de gente que faz um trabalho, digamos assim, informativo, né? Que seria, acho que, o grande ponto da publicidade. E aí, o que a Grazi fala para mim é assim,
por tabela. Quando tu passa a informação por tabela, tu ganha clientela, né? Quando tu faz um trabalho sério e não te preocupa no antes e o depois, e sim em fazer o melhor trabalho e em cuidar bem das pessoas, tu ganha clientela por tabela. Então, não é uma questão de ter ou não ter Instagram, e sim de não precisar usar de argumentos mercantilistas predatórios, né? Que era uma coisa que eu ia perguntar para o Daniel, por que eu não posso dizer que eu sou melhor que você, se nós trabalhamos juntos? Ele vai dizer, porque você não é melhor que eu. Mas eu vou dizer, eu sou melhor que você. Mas assim, ninguém anuncia isso, Boa, né? boa. Ninguém anuncia isso, né? Mas é que isso entra Olha, na tem questão gente que mercantilista, chega né? perto. Tem gente que chega perto disso, Ackley. Então, assim, Bem realmente, perto, né? Bem perto. bem perto. Tem gente que chega a ultrapassar isso. Então, assim, realmente não pode se comparar com outra pessoa, não pode dizer que faz uma técnica que mais ninguém faz, não pode dizer que faz uma técnica que é revolucionária, que vai mudar a vida da pessoa, não pode dizer que faz isso e vai ficar desse jeito. O que mais, Grisela, que não pode dizer assim em geral? Anunciar aparelhos como forma de atribuir a si mesmo capacidade privilegiada. Então, assim, eu tenho o melhor laser, ou o melhor robô, o melhor... Nomes comerciais de aparelhos, de Comercial, preferência. quando é nome consagrado, né, assim, a gente Botox. tenta, né, assim, Botox já é bem consagrado. então, mas depende muito do contexto também, né? Porque uma coisa, então eu vou usar um exemplo, um aparelho que a dermatologia usa que chama Ultraform, que é um laser qualquer desse do rosto, né? Que tem uns 20 diferentes. Uma coisa é assim, a Ultraform é um ultrassom microfocado que aplica uma energia assim assada na pele, estimulando a produção de colágeno, tarará, tarará. Isso é informativo, né? A Ultraform é o aparelho para rejuvenescimento facial mais moderno do mercado. Você e vai você ficar encontra linda aqui na clínica Graziella Bonin. Agende ainda hoje seu procedimento. Anunciar o aparelho para atribuir a si mesmo capacidade privilegiada, né? Eu posso anunciar preço, Grazi? Vem botar o Botox comigo que é 100 pila? Não, a gente não pode anunciar preço de procedimento. Ô, Grazi. Na verdade, pela resolução de publicidade, nós não podemos anunciar sequer formas aceitas de pagamento. Então, sequer poderia dizer que você pode pagar a consulta com cartão de crédito. Eu diria que assim, né? Pensou em vender uma televisão, ao invés da TV vender um Botox, não vende igual vende uma TV. Não é essa a forma, né? Não dá para dizer que dá para fazer em 10 vezes no cartão, que é tanto, que a TV é melhor, que isso, que aquilo, né? Vem colocar o Botox, porque o Botox faz isso, 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 isso. Ponto. Né? O pensamento é assim, o que eu estou falando na rede social ou no meu site beneficia a medicina como um todo ou o meu consultório de forma particular? Porque Graziella, o entendimento de que a publicidade médica deve ser educativa da população sobre assuntos médicos. Então, se o que eu estou falando me beneficia em particular e não está falando da medicina de um todo, provavelmente tem algum dos dispositivos que está sendo violado. Grazi, tu pode anunciar um sorteio? Eu vou sortear entre os meus clientes uma consulta, uma aplicação de Botox. Pode isso, Grazi? Não pode. Isso é considerado autopromoção. Eu posso dizer que eu sou patrocinado da empresa X, da roupa YZ. Aí, nesse caso, eu não posso nem anunciar e nem ser escondidinho, né? Porque nós não podemos ser patrocinados de indústria que produza qualquer produto voltado para a área de saúde, nem publicamente e nem escondido. A gente não pode. Tá, então né? a gente não podemos nunca vai ter de relação com a indústria. A gente nunca vai ter um médico youtuber, então, ganhando dinheiro com isso. Olha, aí entra YouTuber? até
assim, não tem de monetizar por YouTube as informações que ele está passando, se forem informações gerais, que não envolvam prescrição em massa, que é, né, tá lá no artigo 37, não envolva venda de marca, nada, e seja assim, enquadra... Ele não vai poder anunciar o Omo. Ele Não vai dizer, use o Omo para lavar sua roupa e deixar mais branquinha. Eu assim, até que foi a resposta que a gente obteve do parecer que a gente pediu, enquadra como escrever um livro. Então, eu posso escrever um livro sobre assuntos médicos e vender para a população leiga, né? E eu vou estar ganhando dinheiro com isso. Então, isso não há problema, desde que respeite que as informações são verídicas, que não está prescrevendo a distância, aquilo tudo que está na resolução de publicidade, que tem, acho que 29 páginas. Então, existe, na verdade, assim, existe uma linha muito tênue entre... eu estou falando de comercializar a sua imagem médica, eu não estou falando de consultório. Tipo assim, por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque hoje, se você der uma busca no Instagram, você vai ver muito estudante de medicina, já alguns residentes, com muitos seguidores. E a gente sabe que o cara que tem 300 mil, 500 mil seguidores, ele monetiza, que não é médico, ele monetiza de alguma forma aquele número de seguidores que ele tem. Ele vai ser patrocinado por uma roupa X, ele vai usar um produto Y, que ele vai ganhar dinheiro por aquilo ali. Então, assim, eu sou médico, eu tenho 50 mil seguidores, mas eu não quero vender a medicina, eu quero vender... Olha, eu comprei essa roupa aqui, é legal, bacana. Olha, essa caneca aqui que eu estou usando é patrocinada, essa empresa aqui, ó, bacana. Existe um limite muito tênue entre o que você pode fazer ou não. Eu posso escrever um livro bacana sobre, sei lá, prevenção do câncer de cabeça e pescoço e vender para a população. Mas eu não poderia dizer que essa empresa aqui me pagou para mostrar. Opa! Mas vamos lá. A questão da monetização, se eu estou fazendo propaganda de produto, na verdade, assim, a vedação da nossa ligação com a indústria farmacêutica é lá no artigo 68 e 69 do Código de Ética, né? Mas a vedação para fazer propaganda de empresas comerciais ou produto de qualquer natureza está na resolução de publicidade. Nítido e claro desta forma. Então, são duas proibições, são infrações diferentes. Né? Assim, mas eu não posso fazer propaganda de Omo, da loja tal, tarará, tarará, usando a minha que é imagem médico, de médico, né? Dizendo que é médico, a minha imagem de médico. Exatamente. Então, assim, eu posso meu CPF, eu, pessoa física. Num site de jardinagem, fique à vontade. Eu vou criar, olha, meu rostinho bonito, site, meu Instagram. Ninguém vai criar, Cleiton, é muito feio. Estamos na luta aí. Agora modelo de, sei lá, né? Da Zump, feio que é um raio. Aí é outra atividade. Então, assim, o entendimento do Conselho, inclusive por esse último parecer, é assim: se é assunto médico, você está médico naquele momento, você é médico e está médico naquele momento, e todas as regras de publicidade se aplicam. Agora, se o site é de jardinagem, de culinária, de origami, aí você vende o que você quiser, mas daí você não é o Dr. Ackley, você é o Ackley e... Não dá para misturar as duas coisas. E seja feliz. Agora, se o assunto estamos aqui ensinando você a comer melhor, dormir melhor, né? Porque às vezes, mas eu não estou falando de tratamento especificamente. A prevenção primária, que é boa nutrição, qualidade de vida, água com limão e gratidão. É uma das atividades médicas, embora não exclusivas, porque é também de outras profissões da área da saúde, é considerada atividade água com limão, em jejum, ozônio, como quiser. Mas isso é medicina. Então, resolução de publicidade se enquadra. Cara, tudo da saúde, Ackley. Eles falam em, não é porque isso é qualidade de vida, isso não é medicina. Qualidade de vida é medicina. Então, tudo de saúde não pode. Então, na real, assim, se tu acha que tu vai ganhar mais dinheiro no Instagram do que na medicina, cancela teu CRM e fica só no Instagram, que é mais lucro. Porque tem CRM, botou o DR na frente, tu tem um código de ética que tu tem que seguir, tu tem uma regra ali que tu vai seguir, né? Exatamente. Todos os ônus e bônus, que são muitos.
Aí, assim, ó, a gente já está chegando perto de 1 hora, a gente tenta manter aí na 1 hora para não, porque tem assunto para ficar 10 horas aqui. Mas tem uma pergunta que me fizeram e a gente entrou, o médico ele tem que ser de caráter informativo, ele tem que informar a população, né? Ele tem que ser do caráter educativo, né? E aí me perguntaram, o estudante de medicina, ele pode em suas redes sociais falar de medicina, falar de assuntos médicos, fazer essa função educativa em redes sociais, em grupos de WhatsApp? Eu estou falando de maneira correta, né? Não falar, não propagar besteira, mas eu digo assim, por que eu estou falando isso? A gente tem vários Instagrams hoje feitos por alunos de medicina para produzir conteúdo médico, né? E alguns de muito boa qualidade e muito inteligentes até na sua forma de fazer, de inovar e tudo mais. E eu diria que éticos, assim, alguns que eu vi, pelo menos, né? A gente tem, por exemplo, as ligas todas têm rede social, todas postam coisas ali, elas têm um orientador, o Daniel e eu somos orientadores da Liga de Cabeça e Pescoço, né? Mas tem alunos que criaram coisas bacanas, assim, e convidando médicos para participar, etc e tal. Então, assim, o aluno de medicina, o estudante de medicina, ele pode falar de assuntos médicos, ele estaria, isso não é um exercício legal da medicina, ele estaria dentro da ética, ele pode convidar médicos para falar no seu Instagram de assuntos médicos? O que vocês acham disso? Quer Daniel, começa com o falar? Daniel, depois a Grazi. Assim, ó, eu não vejo nenhum problema em fazer isso. Então, assim, ele pode dizer, não vai poder dizer que é médico, se ele deixar tudo bem claro que é estudante de medicina, é possível, não tem problema nenhum. Pode chamar outros médicos. Na verdade, funciona como a Liga de Cabeça e Pescoço, por exemplo. Também produz conteúdo, também produz debates como esse daqui. É um debate médico voltado para o estudante. Então, assim, desde que seja ético, que não mostre, por exemplo, antes e depois de alguma coisa, assim. Então, como tu falasse, se é algo ético, algo bem feito, eu não vejo problema nenhum. O que tu acha, Grazi. Grazi? Está previsto no Código de Ética do Estudante, eu estou aqui procurando os termos exatos, mas vamos lá, se eu não achar os exatos, vamos aos não exatos, então. Pode, de caráter informativo, tanto quanto o que é permitido ao médico, sob nenhuma hipótese, se dizendo médico, porque aí isso pode configurar exercício legal da medicina, então, assim, né, eu não sou médico, eu sou estudante de medicina, e está no Código de Ética que não pode ser sensacionalista, inverídico, ou, né, assim, que é o que se espera das pessoas, na verdade, né? Mas daí se eu infringir esse artigo do Código de Ética de Estudante, lá no conselho não vai acontecer nada, não é uma pessoa inscrita, né? Aí provavelmente cada instituição tem as suas normas, mas assim, não há problema nenhum da pessoa, assim, inclusive é uma iniciativa bem interessante de que convida médicos para estar, assim, isso faz parte de esclarecimento à população, isso faz parte do interesse da pessoa pela profissão que ela escolheu, assim, a faculdade de medicina é o momento pelo qual a gente se apaixona irremediavelmente pela profissão que a gente escolheu, e tudo que vai na direção de compartilhar esse conhecimento, de alimentar esse amor, né? Assim, tem que ser muito bem-vindo. Então, realmente não há problema. E o Código de Ética do Estudante fala nisso, fala de... Não estou achando aqui agora os termos. O Código de Ética do Estudante de Medicina está na página do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, eu vou fazer a minha propaganda do Conselho Federal aqui, então vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar médicos, de um modo geral, eu não sei quantos aqui estão próximos de se formar efetivamente, mas assim, nunca é tarde, nunca é cedo demais para saber disso. Tudo que regulamenta a nossa profissão é editado através do nosso Código de Ética e das resoluções e pareceres do Conselho Federal de Medicina. Então, tudo assim, tal coisa pode, né? Assim, falando da profissão, do exercício da profissão para medicina, como é que faz o atestado, como é que deixa de fazer? Como é que faz o atestado de óbito, como é que deixa de fazer? Vocês no internato já começam, às vezes, a ter que preencher declaração de óbito, né? Assim,
Tudo está no site do Conselho, a regra de como as coisas são, né? Então, o site do Conselho Federal de Medicina chama Portal Médico, mas se escrever CFM no Google, ele aparece, e está em normas do CFM. O Código de Ética do Estudante de Medicina, ele vai estar na outra aba que eu acho que chama Ética, Legislação e Processos. Aí vai ter ética médica, estudante de medicina, e tá ali esse código, ele é bem curtinho, né? Bem curtinho. Ele tem muitas coisas bastante parecidas com o código de ética propriamente, que também tá ali nessa página. Então, se a gente começar a se familiarizar com o código de ética, é bem interessante. O código de ética, ele é bem legal, tá, gente? Ele não é uma coisa chata. E na verdade, ele é... Juro para vocês, o melhor caminho para chegar bem no final da maratona de mais de 42 quilômetros, que é a carreira de medicina. Assim, ele é o nosso livrinho de boas maneiras e de hashtag fica a dica mais legal para a gente não ter problemas durante a carreira. Sensacional. O Daniel, última pergunta. Oi. Grupo de WhatsApp, o que pode compartilhar? E rede social, posso mandar alguma coisa do paciente? Caso clínico, foto, imagem... Tanto em rede social quanto grupo de WhatsApp. Assim, ó, a rede social não pode mostrar nada que possa identificar o paciente de jeito nenhum. Grupo de WhatsApp, se for grupo exclusivo de médicos, que não tenha ninguém que não seja médico, que queira discutir caso clínico, é possível, não tem problema, pode fazer isso. A gente costuma fazer isso, a gente manda tomografia, manda ultrassom, manda laudos de patologia, manda foto de cirurgia. Então, desde que seja grupo exclusivo de médicos, é possível. Botar em grupo de amigo, que tem engenheiro, que tem advogado, que tem todas as... Isso não pode de jeito nenhum. E hoje em dia isso é super rastreável e é bem perigoso. Isso não pode de jeito nenhum. De grupo de WhatsApp, tá lá no Código de Ética também, tá, gente? Código de Ética do estudante. Alguma coisa de que pode trocar informação com os seus preceptores, Claro. por grupos, tal. E pode, artigo 34, é permitido o uso de plataforma de mensagem instantânea para a comunicação entre médicos e estudantes de medicina em caráter privativo, para enviar dados ou tirar dúvidas sobre pacientes, com a ressalva de que toda informação passada tem absoluto caráter confidencial e não possa extrapolar os limites do próprio grupo, tampouco circular em grupos recreativos, mesmo estes sendo compostos apenas por médicos e estudantes. Então, a gente pode ter grupos voltados à discussão de caso clínico e tal, sem problemas. Por isso, nós temos o grupo de Telegram da LACAP, onde a gente faz a discussão de casos clínicos só com estudante de medicina, e nós temos o Close Friends da LACAP do Instagram, que é exclusivo para estudante de medicina, onde a gente compartilha casos clínicos com os estudantes de medicina. Então, a gente está completamente dentro da ética. Regra. Exatamente. Então, dá para fazer coisas bacanas, novas, dentro do correto. Tu não precisa ficar engessado. A ética não te engessa, pelo contrário, ela organiza o que pode e o que não pode. Né? Exatamente. Então, e te deixa muito mais seguro. Exatamente. Então, assim, viu, Grazi? Tudo da Codeme, a gente tem Close Friends exclusivo para estudante de medicina. Tá ali já. É uma das regras para poder entrar. E ali a gente compartilha caso clínico, imagem de exame, história clínica, vídeo explicativo e tal. Então, a ideia é justamente essa. Para vocês terem ideia, existem grupos de especialidades que eles olham no site do Conselho Regional, no site das sociedades de especialidade, se realmente é daquela especialidade, se realmente tem registro de qualificação de especialista para aceitar no grupo. Então, existe isso também. Show de bola. Pessoal, teria muita coisa para conversar ainda, muita coisa, mas assim, já extrapolamos o nosso tempo. Grazi, suas considerações finais aí, suas falas finais, e agradecemos muito a tua presença aí e a aula que deu. Isso aqui vai estar disponível no YouTube, então depois se quiser mandar o link para um monte de colega que precisa aprender muita coisa que foi falado hoje, está disponível. Então, por favor, muito obrigado por ter vindo. Gostaria de dizer assim que o CRM é a casa do médico e o estudante de medicina
sim, por extensão, que quem está lá cuidando dessa entidade são médicos como vocês, pessoas normalíssimas como nós aqui, sempre, assim, as portas estão sempre abertas para quem quiser ir lá conhecer, entender como é que o conselho funciona. Ele um dia vai ser a casa de vocês, talvez um dia vocês vão querer também ser conselheiros. Então, assim, não é de outros, é nosso. E apesar de que a pandemia atrapalha um pouquinho, fora da pandemia, vocês estão todos convidados a ir lá conhecer todos os setores, né? Assim, o conselho acaba sendo como uma grande empresa, tem um monte de funcionário para fazer isso tudo funcionar, e vocês serão muitíssimo bem-vindos lá. O conselho é de vocês, por extensão, ao ser de todos os médicos, já que todos vocês serão nossos colegas dentro em breve. E não encarem isso como assim, uma chatice, uma coisa que eu sou obrigado a pagar. A nossa entidade é tão forte quanto nós a fazemos. Então, a gente vai ser cada vez mais forte com o apoio de todos vocês. Show de bola. Presidente, e assim, né, obrigado Grazi? pela... Fale, presidente, fale. E assim, né, Grazi? Com certeza eles vão lá no conselho, porque depois de eles se formarem, ou um pouquinho antes de eles se formarem, eles vão lá receber a carteirinha do conselho. Tem uma cerimônia, né? Tem uma cerimônia, eles vão receber a carteirinha do conselho, vai ter uma aula ali explicando mais ou menos como que é o conselho. Isso todos os estudantes, ou os formandos, passam ali com a gente. Show. Presidente, muito obrigado. Tua agenda eu sei que tá cheia de reunião online, cheia de coisa, mas obrigado por essa hora aí de participação, de explicação, de mostrar que o Conselho de Santa Catarina tem uma carinha jovem e bonita. Por causa da Graziella, né? Só por causa da Graziella. Não, mas as considerações finais, Daniel, por favor. O que eu queria dizer é que vocês assim escolheram uma profissão, a profissão mais bonita que existe. Não teria como fazer uma profissão mais bonita. Além de ser bonita, é uma profissão muito, muito legal. É muito bom ser médico, é muito bom conseguir ajudar as pessoas, é muito bom ser visto pela sociedade como médico. Então, na verdade, isso é um motivo de orgulho. Se tu fala, isso vocês já devem sentir isso como estudantes de medicina, mas como médico, se a gente fala que a gente é médico, as pessoas já olham para a gente diferente. E realmente aquilo que a Graziella falou, trabalhar no conselho realmente, e na verdade não é trabalhar, bom, a gente trabalha, claro, mas isso é voluntário, para vocês terem uma ideia, isso a Graziella não falou. Os 42 conselheiros que tem não recebem nada por isso, então é de graça, não tem salário. Eu como presidente, a Graziella como secretária-geral, o Ackley como conselheiro, não recebem salário, a gente vai lá... pelas reuniões, tal, mas é um valor, né? que é considerado honorífico, simbólico, porque nada não é R$0, mas é bem pouco, gente. Exatamente. Então, assim, na verdade, pelo contrário, a gente perde tempo, a gente vai lá no conselho trabalhar durante o dia, tem reuniões à noite, mas a gente faz fazer isso... consultório, deixa de operar. Exatamente. Mas a gente faz isso por amor à profissão. Então, como a Graziella falou... Uma semana em Brasília por mês. Exatamente. Se vocês querem mudar, não adianta reclamar, a gente tem que arregaçar as mangas, tem que vestir a camisa, tem que realmente mudar o que precisa. A gente tinha no Conselho Regional uma cara um pouco mais assim conservadora, um pouco mais antiga, uma faixa etária dos médicos um pouco mais alta, e a gente procurou nessa gestão modernizar um pouco mais, agilizar um pouco mais os serviços, ter uma cara um pouco mais nova, um pouco mais jovem, e eu acho que a gente está conseguindo fazer isso, né, Ackley, né, Grazi? E assim, a gente espera vocês lá, com certeza, quando vocês se formarem, vocês vão ser bem recebidos lá, e a gente não quer que vocês vejam o CRM como um punidor de médicos, a gente quer que vocês vejam o CRM como um parceiro do médico, um parceiro da boa medicina. Show de bola! Muito legal, gostei das palavras. Muito obrigado pela presença dos dois, muito obrigado por quem ficou até o final aí, quem assistiu tudo. Dia 16/9 teremos uma aula com a Liga de
cardiologia. Vocês vão dizer, nossa, cabeça, pescoço, cardiologia, não tem nada a ver. Vamos achar alguma coisa em comum. Fiquem tranquilos. Vai ser uma conversa bem legal. Todos convidados. Muito obrigado e até a próxima. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Noite.